E se a teoria inteira sobre obesidade estivesse errada? Por mais de 40 anos, médicos, nutricionistas e governos disseram a mesma coisa: coma menos, mova-se mais, corte calorias, evite gordura, e mesmo assim, a obesidade só aumentou. No vídeo de hoje, vamos revisar o que está por trás dessa teoria. Vamos analisar em profundidade as ideias centrais de O Código da Obesidade, de Jason Fung, um dos estudos mais polêmicos e profundos sobre obesidade. A proposta de Fung é simples e radical. O problema nunca foi falta de disciplina, o problema é hormonal. O que você vai descobrir aqui vai virar tudo de cabeça para baixo. Vamos revisar a teoria das calorias, desmontar a luta contra a gordura, entender o papel da insulina e do açúcar e, finalmente, explorar uma nova forma de entender o controle de peso. Porque, se a teoria atual fosse certa, os números teriam melhorado, mas não melhoraram. Eles pioraram. Então a pergunta é: o que estamos deixando passar? Esse é o ponto que vamos explorar agora. Antes de seguir, peço que curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Assim essas informações podem chegar mais longe. Durante décadas, a obesidade foi explicada como um problema de excesso. Excesso de comida, excesso de preguiça, excesso de indulgência. A fórmula parecia incontestável. Se você consome mais calorias do que gasta, você engorda. Se consome menos do que gasta, você emagrece. Essa ideia ganhou status de lei física. Caloria entra, caloria sai. O corpo tratado como uma conta bancária. Se o saldo é positivo, acumula gordura. Se é negativo, perde peso. Simples, matemático, irrefutável, pelo menos na aparência. Com base nisso, a recomendação foi sempre a mesma: reduzir calorias e aumentar exercício. Comer menos, mover-se mais. Essa frase virou política pública, campanha de saúde, orientação médica e senso comum. E no curto prazo funciona. Quando alguém corta calorias drasticamente, o peso cai. As primeiras semanas entregam resultado. A balança desce. A esperança volta. Parece que, finalmente, a solução foi encontrada. Mas então o ritmo desacelera, a perda diminui, o peso estaciona e, em muitos casos, começa a subir de novo, mesmo sem voltar aos antigos hábitos. A explicação quase sempre é pessoal. Falta de disciplina, falta de constância, falta de força de vontade. O fracasso nunca é da teoria, é sempre do indivíduo. Só que enquanto milhões repetiam esse ciclo, perder, recuperar, tentar de novo, os números populacionais contavam outra história. A partir da década de 1970, as diretrizes nutricionais ficaram mais rigorosas, a gordura foi reduzida, as calorias passaram a ser monitoradas com obsessão, o exercício virou obrigação. E a obesidade triplicou. Se a teoria das calorias fosse suficiente para explicar o ganho de peso, décadas de aplicação sistemática deveriam ter produzido melhora. O que se viu foi o oposto. Talvez o problema não esteja na matemática, talvez esteja na biologia. O corpo humano não é um sistema passivo que aceita cortes de energia sem reagir. Diante da restrição, o gasto energético diminui. A fome aumenta, o metabolismo se ajusta. Há uma defesa ativa do peso. Se quase toda dieta funciona no início, e quase todas falham no longo prazo, a pergunta deixa de ser quanto você come e passa a ser: o que está regulando o seu peso? Se a obesidade fosse apenas uma questão de excesso calórico, bastaria reduzir calorias de forma consistente e o peso cairia de maneira previsível e permanente. Essa é a promessa implícita do modelo energético. Controle a entrada, aumente a saída, resolva o problema. Mas o corpo não funciona como uma planilha. Quando a ingestão calórica é reduzida, o organismo não permanece neutro, ele reage. O gasto energético começa a cair. A taxa metabólica desacelera. O corpo passa a gastar menos energia
para realizar as mesmas funções. A temperatura pode diminuir, a disposição reduz, o movimento espontâneo cai. Em outras palavras, o corpo compensa. Um dos experimentos que melhor exemplifica isso foi o Minnesota Starvation Experiment, conduzido durante a Segunda Guerra Mundial. Homens jovens e saudáveis foram submetidos a um regime de restrição calórica severa por 24 semanas. A perda de peso foi significativa, mas o impacto no metabolismo foi devastador. A taxa de metabolismo basal caiu drasticamente, a temperatura corporal diminuiu, a frequência cardíaca se reduziu e a obsessão por comida aumentou. Quando a alimentação voltou ao normal, o peso foi rapidamente recuperado e, em muitos casos, ultrapassou o ponto inicial. O corpo reagiu à escassez, defendendo a energia. Décadas depois, outro exemplo ficou famoso: o acompanhamento metabólico de participantes do programa The Biggest Loser. Após perderem grandes quantidades de peso com restrição intensa e exercício extremo, muitos apresentaram uma queda persistente no metabolismo basal. Anos depois, mesmo com recuperação parcial do peso, o gasto energético permanecia reduzido. O corpo ainda estava economizando, tentando voltar ao seu peso defendido. O peso desce, mas o metabolismo desce junto. O mesmo padrão aparece em estudos de superalimentação. Quando indivíduos são forçados a comer além da necessidade por semanas, o peso sobe, mas o corpo também aumenta o gasto energético para tentar eliminar o excesso. Nem todo excedente vira gordura. Há compensação para cima e para baixo. Isso revela algo fundamental. O corpo defende um intervalo de peso. Não se trata apenas de calorias entrando e saindo. Existe um mecanismo regulador tentando manter estabilidade. Quando o peso cai demais, o organismo ativa fome e economia de energia. Quando sobe demais, aumenta gasto e reduz apetite até certo limite. Se a restrição calórica falha repetidamente no longo prazo, talvez o erro não esteja na disciplina, mas na suposição de que o peso corporal é controlado apenas pela quantidade de energia. O corpo não é uma calculadora, é um sistema hormonal. E enquanto continuarmos tratando obesidade como simples desequilíbrio energético, vamos continuar ignorando o mecanismo que realmente regula o armazenamento de gordura. O peso corporal não flutua ao acaso. Ele tende a girar em torno de um intervalo relativamente estável, mesmo quando a ingestão de comida varia de um dia para o outro. Esse fenômeno sugere a existência de um sistema de regulação interna, algo semelhante a um termostato. Assim como a temperatura do corpo é mantida próxima de 37 graus por mecanismos automáticos, o peso também parece ser defendido por ajustes invisíveis. Quando você come mais em um dia, normalmente sente menos fome no dia seguinte. Quando come menos, a fome aumenta. Pequenas oscilações são absorvidas pelo sistema. Esse ponto de equilíbrio é frequentemente chamado de peso programado ou ponto de ajuste. Não é um número fixo e imutável, mas um intervalo que o corpo tenta preservar. Hormônios participam desse processo. A leptina, por exemplo, sinaliza ao cérebro a quantidade de energia armazenada no tecido adiposo. Quando a gordura corporal diminui, os níveis de leptina caem, o que aumenta o apetite e reduz o gasto energético. Quando a gordura aumenta, a leptina sobe, tentando reduzir a fome. O Minnesota Starvation Experiment mostrou isso de forma brutal. Mesmo quando os participantes queriam manter o peso reduzido, o corpo acionava fome intensa e economia metabólica. A biologia falava mais alto do que a intenção. O problema surge quando esse sistema é alterado. Se o ponto de ajuste sobe, o corpo passa a defender um peso maior, com a mesma intensidade com que antes defendia um peso menor. A fome aumenta quando o peso tenta cair. O metabolismo desacelera para impedir a perda. A sensação subjetiva é de luta constante
contra o próprio organismo. Isso explica por que perder peso é difícil e mantê-lo é ainda mais difícil. Não é apenas uma questão de decisão consciente. É um conflito entre intenção e biologia. Se a obesidade fosse apenas acúmulo passivo de caloria, bastaria esvaziar o estoque. Mas se existe um sistema ativo, defendendo um novo patamar de peso, então o problema não é apenas a gordura armazenada. O problema é o ajuste. E a pergunta inevitável se impõe: o que está empurrando o termostato? Se existe um hormônio com poder direto sobre o armazenamento de gordura, esse hormônio é a insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas em resposta à alimentação, especialmente ao consumo de carboidratos. Sua função principal é permitir que a glicose entre nas células. Mas sua atuação não para aí. A insulina também sinaliza ao corpo que é hora de armazenar energia. Quando a insulina está elevada, o corpo armazena gordura. Quando está baixa, o corpo queima gordura. Esse não é um detalhe secundário, é um comando metabólico. Em pacientes com diabetes tipo 1 que não produzem insulina, a perda de peso é rápida e intensa antes do tratamento. Quando começam a receber insulina exógena, o peso sobe. Em diabéticos tipo 2 tratados com doses altas de insulina, o ganho de peso é um efeito colateral comum e consistente. O padrão se repete com medicamentos. Fármacos que aumentam a insulina tendem a provocar ganho de peso. Fármacos que reduzem a insulina tendem a favorecer perda de peso. Não se trata apenas de correlação, trata-se de direção hormonal. Se a insulina permanece cronicamente elevada, o corpo permanece em modo de armazenamento. Queimar gordura torna-se metabolicamente difícil. A energia ingerida é empurrada para dentro das reservas. Aqui surge uma comparação central na lógica do livro. Duas dietas com a mesma quantidade de calorias podem gerar resultados diferentes dependendo de quanto elevam a insulina. Reduzir carboidratos e reduzir insulina altera o ambiente hormonal. Não é apenas a quantidade de caloria que importa, mas o sinal metabólico que acompanha essa caloria. Isso muda o eixo da discussão. O problema deixa de ser apenas excesso calórico e passa a ser excesso de sinal de armazenamento. Se a insulina regula o acesso às reservas de gordura, então qualquer teoria da obesidade que ignore esse hormônio está ignorando o mecanismo central. Insulina não é coadjuvante, é o eixo central. Se a insulina é o hormônio que sinaliza armazenamento, o que acontece quando ela permanece elevada por tempo demais? O corpo se adapta. Assim como ocorre com antibióticos, drogas ou álcool, a exposição constante a um estímulo leva à redução da sensibilidade. As células passam a responder menos ao mesmo nível de insulina. Para obter o mesmo efeito, o organismo precisa produzir mais. Isso é resistência à insulina. No início, níveis elevados de insulina estimulam armazenamento de gordura. Com o tempo, as células se tornam menos sensíveis. A glicose permanece mais tempo no sangue. O pâncreas responde, liberando ainda mais insulina. O ciclo se reforça. Insulina alta gera resistência. Resistência exige mais insulina. Forma-se um circuito fechado. O ponto central aqui é o fator tempo. Resistência à insulina não surge em um fim de semana. Ela é construída ao longo de anos de exposição contínua a níveis elevados de insulina. Quanto maior o tempo de exposição, mais consolidado o mecanismo. Quanto mais consolidado o mecanismo, mais insulina é necessária para produzir o mesmo efeito. E quanto mais insulina circula, mais o corpo reforça o armazenamento. É por isso que obesidade recente tende a ser mais reversível do que obesidade de longa duração. Com anos de hiperinsulinemia, o sistema se recalibra, o ponto de ajuste sobe. O corpo passa a defender esse novo patamar como se fosse o normal.
Mesmo quando a ingestão calórica diminui, a insulina pode permanecer elevada por causa da resistência já instalada. Isso explica por que cortar calorias nem sempre resolve. O problema não é apenas a energia ingerida, é o sinal hormonal que nunca desliga. Quanto mais tempo o ciclo permanece ativo, mais difícil se torna quebrá-lo. Se a insulina é o eixo central, a próxima pergunta é inevitável. O que está elevando a insulina de forma persistente? Durante anos, todos os carboidratos foram colocados no mesmo grupo. Açúcar, pão, arroz, frutas, massas, tudo virou carboidrato. Mas, metabolicamente, eles não são idênticos. A glicose pode ser utilizada por praticamente todas as células do corpo. Músculos usam, cérebro usa, órgãos usam. Parte pode ser armazenada como glicogênio no fígado e nos músculos. A frutose é diferente. Ela é metabolizada quase exclusivamente no fígado. Não circula livremente como fonte geral de energia. Quando consumida em excesso, o fígado precisa processá-la sozinho. E o que acontece quando o fígado recebe mais frutose do que consegue manejar? Ele transforma em gordura. Esse processo, chamado lipogênese de novo, leva ao acúmulo de gordura hepática. Fígado gorduroso não é apenas um diagnóstico isolado. Ele está diretamente associado à resistência hepática à insulina. Nas últimas décadas, o consumo de açúcar disparou. Desde a década de 1970, a ingestão de açúcares adicionados aumentou de forma acentuada, impulsionada principalmente por bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados ricos em xarope de milho rico em frutose. O aumento foi suficiente para alterar de maneira significativa a carga total de frutose ingerida pela população. Ao mesmo tempo, a prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica cresceu silenciosamente. Hoje, estima-se que cerca de 1/3 da população adulta apresente algum grau de acúmulo de gordura no fígado. Em indivíduos com obesidade e diabetes tipo 2, essa proporção é ainda maior. Quando o fígado se torna resistente à insulina, o corpo precisa liberar ainda mais insulina para manter a glicose sob controle. O ciclo se intensifica. O açúcar comum, a sacarose, é metade glicose e metade frutose. O xarope de milho rico em frutose, amplamente utilizado na indústria alimentícia, contém proporção semelhante. Quando o consumo de açúcar aumentou nas últimas décadas, o que realmente aumentou foi a ingestão total de frutose, e com ela, a sobrecarga hepática. A frutose quase não eleva a glicose sanguínea de imediato. Isso fez com que fosse considerada relativamente inofensiva por muito tempo. Mas seu efeito ocorre em outro nível, no fígado, ao longo do tempo, promovendo resistência à insulina. O açúcar age em 2 níveis. Eleva a insulina diretamente por meio da glicose e cria resistência à insulina por meio da frutose. Isso significa que não é apenas uma questão de quantidade de carboidrato, é uma questão de tipo e de impacto metabólico acumulado. Quando o consumo de açúcar cresce ano após ano, o fígado paga o preço e o sistema inteiro começa a desregular. Quando o açúcar começou a ser questionado, a indústria respondeu rapidamente. Se o problema são calorias líquidas, basta retirar as calorias. Nasce o refrigerante diet, 0 açúcar, 0 caloria, 0 culpa. A promessa era perfeita: manter o sabor doce sem o efeito metabólico, beber sem engordar, consumir sem consequência. O consumo de adoçantes artificiais cresceu de forma explosiva. Sacarina, aspartame, sucralose, acesulfame, stevia. Produtos zero passaram a ocupar prateleiras inteiras. Refrigerantes, iogurtes, barras, sobremesas, cereais. Mas enquanto os produtos diet se multiplicavam, a obesidade continuava subindo.
Estudos epidemiológicos começaram a mostrar um padrão desconfortável. O consumo regular de refrigerantes diet foi associado a maior risco de ganho de peso, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. A substituição do açúcar por adoçantes não produzia a reversão esperada. Parte da explicação pode estar na resposta hormonal. Alguns adoçantes artificiais estimulam a liberação de insulina, mesmo sem conter glicose. O simples sabor doce já pode ativar receptores no organismo e desencadear uma resposta intestinal que culmina na liberação de insulina, ou seja, não é apenas a glicose circulando no sangue que estimula esse hormônio. O próprio estímulo sensorial pode iniciar o processo. Além disso, o sabor doce constante pode manter ativo o circuito de recompensa do cérebro, preservando o desejo por alimentos doces e facilitando o consumo compensatório posterior. O resultado é paradoxal. Retiram-se as calorias, mas o estímulo hormonal pode permanecer. Tirar calorias não resolve, se a insulina continua alta. Enquanto o consumo de açúcar aumentava silenciosamente, outro inimigo foi colocado no centro do palco: a gordura. No pós-guerra, o aumento das doenças cardiovasculares nos Estados Unidos levou à busca por um culpado dietético. Observações populacionais sugeriam que países com menor consumo de gordura saturada apresentavam menos infartos. A hipótese ganhou força. Gordura saturada eleva colesterol. Colesterol causa doença cardíaca. A partir daí, a narrativa se consolidou. Reduzir gordura virou prioridade nacional. Em 1977, as diretrizes alimentares americanas oficializaram a recomendação de limitar gordura total a cerca de 30% das calorias e reduzir especificamente a gordura saturada. A mensagem era clara: menos gordura significaria menos infarto. A indústria respondeu rapidamente. Alimentos low-fat tomaram conta do mercado. Para manter sabor e textura, após remover gordura, aumentou-se o uso de açúcar e amidos refinados. O resultado foram produtos com menos gordura e mais carboidrato processado. Com o tempo, grandes ensaios clínicos começaram a testar diretamente a hipótese. O Women's Health Initiative, que acompanhou quase 50 mil mulheres por cerca de 8 anos, avaliou o impacto de uma dieta pobre em gordura sobre eventos cardiovasculares. A redução de gordura foi modesta, mas estatisticamente significativa. Ainda assim, não houve redução relevante de infarto, AVC ou mortalidade cardiovascular. Outros ensaios clínicos de longa duração produziram resultados semelhantes. A substituição de gordura saturada por carboidratos refinados não demonstrou benefício consistente na redução de eventos cardíacos. Em várias análises, a associação entre gordura saturada e doença cardiovascular mostrou-se fraca ou inexistente quando examinada com maior rigor metodológico. Enquanto a atenção pública estava voltada para a manteiga e a carne, o consumo de açúcar e grãos refinados seguia crescendo. A proporção de carboidratos na dieta aumentou, especialmente na forma de produtos industrializados. Ao mesmo tempo, gorduras trans, criadas industrialmente por meio da hidrogenação parcial de óleos vegetais, foram amplamente promovidas como alternativas saudáveis à manteiga. Décadas depois, estudos demonstraram que, mesmo pequenas elevações no consumo de gordura trans estavam associadas a aumento significativo do risco cardiovascular, levando à sua restrição ou proibição em diversos países. A narrativa simplificada transformou alimentos complexos em vilões isolados. A gordura foi tratada como inimiga central. Mas, quando os dados de ensaios clínicos foram analisados de forma abrangente, a relação direta entre gordura saturada e doença cardíaca não se sustentou com a força inicialmente atribuída. A luta contra a gordura deslocou profundamente a composição da dieta moderna, e enquanto a gordura era combatida,
O açúcar crescia nos bastidores. Com os carboidratos sob suspeita e a gordura reabilitada, a proteína passou a ocupar o centro das estratégias modernas. Dietas ricas em proteína ganharam popularidade com a promessa de preservar músculo, aumentar saciedade e acelerar o metabolismo. A suposição parecia lógica. Se proteína não eleva a glicose como o açúcar, então não eleva a insulina de forma relevante. Logo, poderia ser consumida em grandes quantidades sem impacto hormonal significativo. Mas a fisiologia não é tão simples. Além do índice glicêmico, existe o índice insulinêmico, uma medida da resposta de insulina provocada pelos alimentos. Estudos mostram que proteínas podem estimular liberação significativa de insulina, em alguns casos comparável à de carboidratos refinados. A glicose explica apenas parte da secreção insulinêmica. Hormônios intestinais, conhecidos como incretinas, são liberados quando o alimento entra no trato digestivo e amplificam a resposta de insulina. Aminoácidos também participam desse estímulo. Nem toda proteína age da mesma forma. Laticínios, especialmente whey protein, provocam forte resposta insulinêmica. Carnes e frutos do mar também estimulam insulina de maneira relevante. Já a gordura isolada provoca resposta mínima. Isso cria uma dinâmica complexa. A proteína aumenta a insulina, mas também aumenta a saciedade. Hormônios como GLP-1 retardam o esvaziamento gástrico e reduzem o apetite. Em algumas situações, o efeito de saciedade pode compensar parcialmente o estímulo insulinêmico. O impacto final depende do equilíbrio entre armazenamento e redução de ingestão subsequente. Isso desmonta mais uma simplificação. Não é apenas carboidrato engorda, proteína emagrece. Todos os macronutrientes influenciam insulina em algum grau. O efeito depende da combinação, do contexto e da frequência. O eixo central continua sendo hormonal. Não é só sobre carboidrato. É sobre estímulo metabólico repetido. Mesmo que a composição da dieta mude, existe outro fator frequentemente ignorado: a frequência alimentar. Na década de 1960, o padrão comum era simples: 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Entre elas, nada. Após o jantar, um período longo até a manhã seguinte. Isso significava horas seguidas com insulina baixa. Comer a cada 3 horas virou recomendação comum. Barras de proteínas, cereais prontos, iogurtes, bebidas energéticas, opções práticas, rápidas e industrializadas. O número de ocasiões de alimentação aumentou. Cada vez que comemos, a insulina sobe. Mesmo que a refeição não seja grande, mesmo que o lanche seja pequeno, o sinal hormonal é acionado. Quando esse estímulo ocorre 5, 6, 7 vezes ao dia, o corpo passa a viver grande parte do tempo sob domínio da insulina. Não é apenas o pico alto que importa. É o fato de nunca permitir que os níveis caiam de forma consistente. Quando a alimentação se torna contínua, a insulina se torna contínua. O estado de queima de gordura é encurtado ou inexistente. O corpo permanece em modo de armazenamento. Durante décadas, o foco foi no tamanho das porções e na qualidade dos alimentos. Muito menos atenção foi dada ao intervalo entre refeições. Mas se a insulina é o eixo central da regulação do peso, então a pergunta se amplia. E se o problema não for apenas o que você come, mas o fato de você nunca parar de comer? Se a insulina é o eixo central da regulação do peso, então a estratégia precisa partir desse ponto. A pergunta deixa de ser quantas calorias e passa a ser qual é o impacto hormonal. O primeiro alvo inevitável são os açúcares adicionados. Açúcar eleva a insulina imediatamente por meio da glicose e, ao mesmo tempo,
promove resistência hepática à insulina por meio da frutose. Essa combinação cria estímulo duplo. Reduzir açúcar não é detalhe cosmético, é intervenção estrutural. Isso inclui bebidas açucaradas, sobremesas frequentes, molhos industrializados e produtos processados, onde o açúcar aparece sob diversos nomes. O problema não está na fruta inteira consumida ocasionalmente, mas na concentração e repetição do açúcar isolado e refinado. O segundo ponto são os grãos refinados. Farinha branca e produtos de panificação industrializados são rapidamente absorvidos, provocando picos de glicose e, consequentemente, de insulina. O processamento remove fibra, gordura natural e estrutura física do alimento, acelerando a resposta metabólica. Carboidratos em sua forma íntegra, vegetais, folhas, legumes, apresentam comportamento diferente, contêm fibra, água e matriz alimentar intacta que modulam a absorção. O impacto hormonal é menor quando comparado aos produtos ultraprocessados. A proteína precisa ser moderada, ela não é neutra, estimula a insulina, ainda que também promova a saciedade. Quantidades excessivas, especialmente na forma de suplementos e produtos processados, podem manter o estímulo hormonal elevado. A gordura natural, por outro lado, provoca resposta mínima de insulina. Azeite e manteiga, abacate, nozes e gorduras tradicionais não demonstram o mesmo efeito estimulante que açúcar ou farinha refinada. Retirar o medo automático da gordura natural faz parte da reorganização metabólica. A fibra atua como fator protetor, retarda a absorção, reduz picos glicêmicos e suaviza a resposta insulinêmica. Alimentos integrais naturalmente contêm esse componente que o processamento costuma remover. O padrão que emerge não é a redução de estímulos intensos e repetidos de insulina, é priorizar alimentos menos processados, é interromper o ciclo de açúcar e farinha refinada. Não se trata de escolher uma dieta da moda, trata-se de reduzir o sinal hormonal que empurra o termostato para cima. Mas mesmo ajustando a qualidade da alimentação, ainda resta um problema. Se a insulina nunca desce de verdade, o ajuste continua elevado. Mesmo escolhendo melhor os alimentos, se a insulina permanece elevada ao longo do dia, o corpo continua em modo de armazenamento. A qualidade importa, mas tempo também importa. Toda vez que você come, a insulina sobe. Mesmo refeições equilibradas provocam resposta hormonal. Se a alimentação é constante, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, os períodos de insulina baixa praticamente desaparecem. E sem períodos de insulina baixa, a queima de gordura é limitada. A única forma de reduzir insulina ao nível mais baixo possível não é trocar alimentos, é interromper completamente a ingestão por um período controlado. Isso tem nome: jejum. Jejum não é inanição, não é privação forçada, é abstinência voluntária e temporária. Historicamente presente em diversas culturas, o jejum sempre fez parte do padrão humano antes da abundância constante de comida. Metabolicamente, o corpo é adaptado a alternar entre alimentação e ausência de alimento. Nas primeiras horas, sem comer, o corpo utiliza glicose circulante e glicogênio armazenado. Com a queda da insulina, o corpo passa a mobilizar gordura. Em períodos mais longos, corpos cetônicos passam a fornecer energia significativa ao cérebro. Essa sequência mostra que o corpo já é adaptado a alternar fontes de energia, desde que haja tempo suficiente entre as refeições. Se o intervalo é curto, a transição não se completa. A insulina não cai o bastante para permitir o uso da gordura como fonte de energia. Então a questão muda. Talvez o ponto central não seja apenas o que se come, mas o tempo entre as refeições. É aqui que o jejum entra como estratégia. A diferença central entre restrição calórica contínua e jejum intermitente está na intermitência. Na restrição diária,
o corpo reduz o metabolismo como adaptação. No jejum intermitente, períodos claros de insulina baixa podem melhorar a sensibilidade hormonal. Protocolos variam. Algumas pessoas utilizam janelas de 16 horas sem comer. Outras realizam jejuns de 24 horas, uma ou duas vezes por semana. Em alguns casos, 36 horas são aplicadas sob contexto adequado. Não se trata de regra rígida, mas de ferramenta estratégica. O ponto não é sofrimento. É permitir que o sinal hormonal desça o suficiente para reverter, gradualmente, a resistência à insulina. Se o problema envolve estímulo persistente, a solução envolve pausa deliberada. Mas a insulina não atua sozinha no sistema metabólico. Existe outro hormônio que influencia diretamente no armazenamento de energia. E ele responde ao estresse. A insulina é o eixo central do armazenamento de gordura, mas não é o único hormônio envolvido no processo. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, também desempenha papel importante na regulação metabólica. Em situações agudas, o cortisol aumenta a glicose no sangue para fornecer energia imediata. Isso é útil em cenários de ameaça real. O problema surge quando o estresse se torna crônico. O cortisol elevado de forma persistente pode aumentar a glicemia e, consequentemente, estimular maior liberação de insulina. O resultado é reforço do ambiente hormonal favorável ao armazenamento de gordura. Privação de sono produz efeito semelhante. Dormir pouco está associado a níveis mais altos de cortisol, maior resistência à insulina e aumento do apetite. Alterações hormonais decorrentes do sono inadequado favorecem escolhas alimentares mais calóricas e menor controle da ingestão. O metabolismo não responde apenas à comida, ele responde ao contexto fisiológico completo. Práticas de redução de estresse, como meditação, exercícios respiratórios, atividade física regular e manutenção de vínculos sociais, podem modular o eixo hormonal. Não são soluções isoladas, mas fazem parte do sistema. Sono regular, ambiente escuro, horários consistentes e exposição à luz natural pela manhã são ajustes comportamentais simples que influenciam diretamente o equilíbrio hormonal. Obesidade não é apenas questão de alimento, é resultado de múltiplos sinais convergindo sobre o mesmo mecanismo regulador. Insulina elevada favorece armazenamento. Cortisol elevado reforça o ambiente metabólico. Privação de sono desregula ambos. É importante ressaltar: o sistema precisa ser entendido como um todo. Ao longo das últimas décadas, a obesidade foi tratada como uma falha pessoal. Falta de autocontrole, falta de esforço, falta de disciplina. A solução parecia simples demais para ser questionada: cortar calorias e se exercitar mais. Mas quando a teoria foi aplicada em escala populacional, os números pioraram. O modelo calorias entram, calorias saem não está errado, ele está incompleto. O corpo humano não responde apenas à quantidade de calorias ingerida. Ele responde a sinais hormonais que regulam o armazenamento e liberação de gordura. A insulina favorece o armazenamento de energia e dificulta a queima de gordura acumulada. E quando essa elevação se torna persistente, a resistência à insulina mantém o ciclo ativo ao longo do tempo. A frutose contribui para a sobrecarga hepática e para a desregulação progressiva do sistema. A frequência alimentar constante encurta os intervalos necessários para que os hormônios voltem ao seu nível normal. O cortisol elevado, por sua vez, reforça esse ambiente metabólico e sustenta condições favoráveis ao ganho de peso. Quando esses fatores se combinam, o ponto de ajuste se eleva e o organismo passa a defender um peso maior, como se ele fosse o novo normal. A mudança não está em comer menos para sempre, mas em reduzir estímulos que mantêm a insulina elevada e reorganizar o ambiente metabólico ao longo do dia.
Isso envolve escolher alimentos que não provoquem respostas hormonais intensas, permitir intervalos reais entre refeições, criar pausas deliberadas no ciclo alimentar e cuidar do sono, reduzindo também o estresse que sustenta esse desequilíbrio. Não se trata de aderir a uma dieta da moda, mas de compreender o mecanismo que regula o peso corporal, porque o corpo é capaz de manter equilíbrio quando o sinal hormonal permite. Por isso, o problema não se resume à quantidade de comida, mas ao sistema que regula quando o corpo armazena e quando ele libera energia. Quando essas peças se encaixam, a discussão deixa de girar em torno da disciplina individual e passa a se concentrar no mecanismo que determina o peso. Ao longo deste vídeo, percorremos a lógica apresentada em The Obesity Code, de Jason Fung. A obesidade não como falha moral nem simples soma de calorias, mas como distúrbio de regulação hormonal, com a insulina no centro do processo. Quando o peso é entendido como resultado de sinais repetidos ao longo do tempo, a estratégia deixa de ser punição e passa a ser ajuste do próprio mecanismo. Agora, eu quero saber sua leitura depois de tudo isso. Qual ponto mais mudou sua forma de enxergar o problema? Se você valoriza análises profundas como esta, deixa o like e se inscreva no canal. Isso mostra que há espaço para discussões que vão além do superficial. Compartilha esse vídeo com alguém que vem lutando contra a obesidade. No fim, não se trata de escolher um vilão alimentar, mas de compreender o mecanismo que regula o corpo.